Sem dúvidas, a história dos milagres acontecidos na Guerra dos 6 Dias é algo impressionante. Israel, em desvantagem, travava uma luta incessante contra seus inimigos. Um conflito que envolveu diversos países árabes, tais como Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que foram apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. No entanto, como que uma única nação, a nação israelita, em desvantagem contra seus inimigos, poderia ser vitorioso da batalha, sem que o verdadeiro Deus de Israel pudesse intervir? Quais foram os milagres acontecidos que declararam a vitória de Israel contra seus inimigos? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra o que o Deus de Israel pode fazer por aqueles que têm a confiança no Senhor. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é a palavra de Deus. Nela encontram-se inúmeros mistérios e profecias que permeiam a história da nação israelita. E nela existe uma intrigante frase que remonta aos tempos do patriarca Abraão, que está descrito no livro de Gênesis capítulo 12, verso 3, onde Deus diz, referindo-se à nação de Israel: "E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." Então, abençoado seja Israel. Desde o princípio, o plano do Senhor sempre foi fazer de Israel uma grande nação. Nação esta a partir da descendência de Abraão. Uma promessa feita ao patriarca há milênios, de que Israel seria uma grande nação, abençoada e engrandecida pelo mundo. Porém, a trajetória deste povo nunca foi fácil e até os dias atuais não é diferente. Israel sempre enfrentou grandes desafios e lutas desde a antiguidade, bem como sua quase extinção em tempos passados. E após quase 2000 anos de dispersão pelo mundo, no ano de 1948, Israel volta a tornar-se uma nação novamente. Por quê? Quando analisamos este grande evento, que foi a reestruturação da nação de Israel ao mundo no ano de 1948, notamos que esta foi o cumprimento de uma profecia dita pelo Mestre Jesus Cristo, onde é dito na parábola da figueira que nos tempos finais esta brotaria. A figueira, representando Israel, seria um sinal ao mundo de que a vinda do Cristo logo seria concretizada. Pois conforme foi dito na profecia, que neste tempo não passaria esta geração sem que tudo isto acontecesse. E de fato, esta foi a vinda do Filho do Homem. Um evento que passou por alto de muitas pessoas e que somente foi percebido alguns anos após o acontecido. Atualmente, sabemos que as causas dos conflitos existentes entre Israel e Palestina são remotas. E se tivermos que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e a Europa. Um evento que é chamado de diáspora, onde Israel acabou perdendo sua nacionalidade e sua identidade como país.
No entanto, o ressurgimento desta nação começou por volta do século XIX, onde uma onda nacionalista surgia na Europa, quando alguns judeus se congregaram em torno das ideias sionistas do húngaro Theodor Herzl, que defendia a ideia de que o lar dos judeus deveria ser em Sião, ou a terra de Israel, o que na verdade seria na Palestina, e com isto finalmente os judeus teriam um lar, como os outros povos do planeta. Ao término da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, os judeus sionistas passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. Durante este conflito, cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração, sob as ordens de Adolf Hitler. Um acontecimento que tinha como cumprimento das profecias bíblicas de eventos que deveriam acontecer, por conta da rejeição do Messias em suas terras, e logo a consequência desta rejeição, onde o próprio povo judeu acabou tomando sobre si as consequências da morte do Mestre Jesus Cristo, dizendo: caia sobre nós o teu sangue e sobre os nossos filhos. O resultado é o que vemos ao longo da história. Quando o Estado de Israel foi fundado, em 14 de maio de 1948, após a retirada dos ingleses, no dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadem Israel e deflagram a Guerra da Independência, que foi chamada de Nakba, ou catástrofe pelos árabes. A guerra terminou em 1949 e teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados, em movimento conhecido como Êxodo de Nakba. Porém, o mais intrigante da história de Israel acabou acontecendo no ano de 1967, quando surgiu um novo conflito, a chamada Guerra dos 6 Dias. Israel, em desvantagem, travava uma luta incessante contra seus inimigos. Um conflito que envolveu a nação israelita com diversos países árabes, tais como Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que foram apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Motivo: desde a criação do Estado de Israel, os estados árabes vizinhos queriam acabar com a nação e a tensão era constante. Com isto, por iniciativa israelita, houve então uma antecipação a uma possível invasão árabe. No entanto, Israel se viu atacado por 3 frentes de batalha: Egito, Síria e Jordânia. Porém, os grandes milagres divinos começaram então a ocorrer. Como Israel poderia vencer tal combate, uma vez que a quantidade de seus inimigos era muito maior, bem como a força bélica que os atacava? A história conta que neste ano de 1967, Israel parecia que iria sucumbir aos ataques inimigos, pois eram tantos que era difícil acreditar que Israel passaria daquele ano como nação, pois tudo indicava que a nação israelita seria sucumbida da face da terra. No entanto, o inexplicável começou a acontecer. É dito nas histórias que um cabo feminino passava por um local juntamente com um comandante de uma unidade de blindados, quando se deparou com uma misteriosa tocha de fogo que ardia no meio do caminho. No entanto, só a moça conseguia ver tal fenômeno, que naquele exato momento pediu ao comandante que desviasse daquele caminho. Este, não vendo tal fenômeno, confiou na palavra do cabo e acabou mudando sua trajetória. E da mesma forma, outros veículos também. No entanto, um só veículo acabou tomando a trajetória original, e este logo acabou explodindo, pois naquele local onde o cabo feminino havia visto fogo, era uma zona de minas explosivas colocadas pelos egípcios. Certamente, o fogo foi um sinal de livramento divino para as tropas israelenses. Conta a história que misteriosos soldados surgiram nos campos de batalha contra os árabes. Soldados que não deveriam estar lá.
Também houve aparições milagrosas descritas pelo ex-oficial Gerson Salomão, de soldados trajados com vestes brancas, que misteriosamente apareceram e agiam em favor de Israel, e que afugentavam os sírios. Gerson Salomão relata que sua vida foi salva por estes misteriosos soldados de vestes brancas. Este diz que estava ferido quando esteve em um conflito nas fronteiras de Israel com a Síria. Conta Gerson que um tanque o havia atropelado e este estava estirado no chão quase morrendo, que segundo seus relatos tinha poucos minutos de vida. Os soldados sírios vieram das montanhas e o havia cercado. E segundo ele, podia-se ouvir seus minutos finais, onde os soldados inimigos carregavam suas armas para lhe matar. Foi quando, de repente, os soldados sírios acabaram desistindo e saíram correndo virando suas costas e indo para as montanhas. Gerson relata que então viu uma luz imensa que o cobria de todos os lados, e logo este ouviu a voz de Deus que lhe falava em seu coração: "Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você." Poucos instantes depois, os soldados israelenses o levaram para o hospital. E conta Gerson que um fato curioso veio complementar sua história. Poucas semanas após o incidente, observadores das Nações Unidas que acompanharam a batalha dos sírios e a unidade de Gerson vieram lhe confortar e o encorajar, dizendo: "Nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra sua unidade o porquê deles não terem atirado no oficial israelense quando teve chance. Então eles responderam: não pudemos matá-lo, porque no momento em que íamos atirar, apareceu uma multidão de anjos ao redor do oficial. E a única coisa que podíamos fazer naquele momento foi correr de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria este soldado israelense vivo." Outro grande milagre da Guerra dos 6 Dias aconteceu no Sinai. Um dos soldados israelenses havia perdido sua unidade e estava sozinho, quando de repente se defrontou com uma unidade de milhares de egípcios. Estes, quando avistaram o solitário soldado, acabaram erguendo suas mãos em sinal de rendimento, prontos para serem aprisionados. O soldado israelense não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Com isto, o soldado solitário acabou levando as tropas egípcias sozinho para sua unidade para serem presos. Quando chegou em sua unidade, os demais ficaram perplexos. Como que um soldado sozinho consegue render milhares de soldados inimigos? Ao interrogar os oficiais egípcios o porquê destes se renderem a um só soldado, estes acabaram então dizendo: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares de anjos, com poderosas armas em suas mãos, prontos para atirar. Então os soldados egípcios disseram: estamos prontos para lutarmos contra soldados israelenses, mas não contra os anjos de Deus. Quando se faz uma observação de como aconteceu a Guerra dos 6 Dias, nota-se claramente a intervenção de Deus sobre esta guerra, que foi um marco na história do povo judeu. No primeiro dia, os ataques promovidos por Israel destroem 2/3 da força aérea da Síria, 300 aeronaves do Egito e a totalidade da Guarda Real Aérea Jordaniana. O exército de Israel captura as cidades de Rafah, El Arish e a península do Sinai. No segundo dia, Israel apreende Gaza, Calquilia e Ramallah. Neste dia, o exército de Israel cerca Jerusalém. No terceiro dia, Israel sofre pressão internacional para aceitar um cessar-fogo. Neste mesmo dia, o exército israelita captura Jerusalém Oriental, a Judéia, Jericó e Nablus. No quarto dia, Israel captura Hebrom e logo consolida a ocupação da Cisjordânia. No quinto dia, Israel toma o Estreito de Tirã, e com isto o exército entra no Planalto de Golã. No sexto e último dia, Israel captura as colinas de Golã,
e assume o controle do Mar da Galileia, e logo assina o cessar-fogo. A vitória israelita é considerada por muitas comunidades religiosas um milagre, visto que sua inferioridade numérica era evidente. Ao total, havia cerca de 10 soldados árabes para cada soldado israelense. Um conflito que marcou a história de Israel e também a história da humanidade. Israelenses e árabes, ambos filhos do patriarca Abraão, ambos abençoados por Deus. No entanto, uma briga entre irmãos. Será que um dia estes farão as pazes? Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!